Quero convidar meus irmãos à igreja a abrir essa noite a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. E o tema da nossa mensagem essa noite, como vai estar projetado ali, é o seguinte, em Lucas, capítulo 11. A graça pela qual tudo recebemos, o eu pelo qual tudo perdemos. E o versículo 13 do capítulo 11 de Lucas, meus irmãos, Jesus nos diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Timothy Keller, meus irmãos, tem uma frase que diz o seguinte: eu sou tão ruim que Jesus teve que morrer por mim, mas eu sou tão amado que Jesus estava feliz por morrer por mim. A verdade é, meus irmãos, que nós temos esta aparente contradição nessa frase, mas ela não existe, é só aparente. É que sim, eu carrego uma natureza ruim, registrada por toda a Escritura, o que torna, meus irmãos, a graça de Deus ainda mais acentuada no fato de que Ele me ama, apesar de quem eu sou. O pensamento que eu tenho, meus irmãos, por trás disso é o seguinte: se você encontra lá no meio da rua um vira-latas, sarnento, com a pele completamente tomada pela doença, aquele tão ruim que mal consegue abrir os olhos de tão doente que está, e você toma aquele animal, que assustado inclusive tenta lhe morder ou até consegue, você leva para sua casa, você trata dele, você cuida dele e o restabelece completamente a saúde e o adota na sua família. Por outro lado, outra pessoa sai na mesma rua e encontra ali um poodle, recém-tosado, recém-banhado, cheiroso, está até com aquelas gravatinhas de seda que dão nos pet shops depois que trata do animal. Ele olha para um lado, olha para o outro, vê diversas pessoas apontando, interessado pelo animal, mas ele toma logo, a pessoa toma, pega o animal e leva para casa. São duas formas, meus irmãos, de ver, uma errada, é claro, como Deus trata de nós, como Deus nos escolhe. Porque a verdade, meus irmãos, é que eu e você somos o vira-latas. Nós não somos o poodle, bonitinho, cheiroso, tosado, que qualquer pessoa teria prazer em levar para casa. Nós somos necessitados de misericórdia, carentes da graça de Deus, como ela bem registra em Romanos 3, 23. E diante disso, meus irmãos, o texto que nós temos à frente, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, de depender, de pedir, aonde é feita uma comparação entre Deus como nosso Pai e nós como pais. Repetindo o versículo 13, Jesus disse: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O assunto principal do contexto é o assunto de oração. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero expandir, meus irmãos, ao fato de que, na verdade, em toda a nossa relação com Deus, quem nós somos e quem Ele é, está em jogo, é o pano de fundo de tudo aquilo que nós usufruímos.
E eu quero propor duas teses nessa noite. A primeira é o seguinte: tudo que perdemos, perdemos por causa da nossa natureza humana, nossa preguiçosa independência. Tudo o que perdemos, perdemos por causa de nossa natureza humana, nossa preguiçosa independência. Talvez você esteja um pouco confuso porque você diz: pastor, mas às vezes nós perdemos coisas porque é a vontade de Deus para nós. Veja bem, meus irmãos, quando nós perdemos alguma coisa porque é a manifesta vontade de Deus para nós, na verdade nós não estamos perdendo. Na verdade, nós não estamos deixando de receber alguma coisa porque nem era nosso para começar a conversa. Perdemos apenas quando quem nós somos, a nossa natureza, entra no caminho, atrapalha aquilo que deveríamos receber. O contexto que nós temos aqui, meus irmãos, ele começa no versículo 1 com o chamado Pai Nosso, a oração do Senhor. E perceba, meus irmãos, que num pedido de que Jesus ensinasse a orar, Jesus disse a seguinte oração: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Essa é uma versão curta. No outro evangelho tem a versão completa que nós conhecemos. Porque percebam, meus irmãos, se nós analisarmos essa oração e invertermos a polaridade dela, olha como ela fica. Não é o nosso Pai, mas é um Deus que nos deve alguma coisa. E aí a nossa natureza começa a entrar na equação de uma oração com a polaridade invertida. Porque a verdade, meus irmãos, é que nós nem sempre nos aproximamos de Deus no relacionamento proposto por Jesus no comecinho da oração. Mas quantas e quantas vezes eu e você oramos e buscamos a Deus como Ele devesse alguma coisa para nós? Não, isso não é um antiprivilégio de quem crê na tal de palavra da fé, a oração determinista, né? Do determino, do declaro, ou eu tomo posse. Quando a gente estivesse arrancando alguma coisa das mãos fechadas de Deus. Não, isso não é, meus irmãos, um mau privilégio apenas deles, não. Também é nosso. Quando em minha oração eu trato Deus como algum tipo de Papai Noel celestial. Quando eu não me conformo com aquilo que Ele permite na minha vida. Quando eu não me conformo com a decisão que Ele toma sobre alguma coisa na minha vida. Eu não sei você, mas este pecador que vos fala já diversas vezes lutou com Deus, com alguns nãos que Ele me apresentou a minha oração. Então Ele não é meu Pai, Ele é meu, na verdade, servo. Até tremo em dizer tal coisa, mas é a forma como muitas vezes eu o trato. A oração também diz: santificado seja o teu nome. Significa, eu estou separando o teu nome através da minha vida, provando a tua santidade através de quem eu sou. Essa é outra coisa, meus irmãos, que muitas vezes não é verdade na nossa natureza. Mas nós usufruímos do pecado, usufruímos do erro e esquecemos a quem nós pertencemos. E aí no final do versículo 2 ele diz: venha o teu reino. Ora, meus irmãos, qualquer pessoa que já leu algum conto de fadas, que gosta de uma história, ou até mesmo que tenha lido as Crônicas de Nárnia, sabe que reino significa o quê? Domínio, senhorio, soberania deste Deus sobre a minha vida. Erroneamente, muitas pessoas acham, queridos, que quando nós oramos, venha o teu reino, é apenas a realização na terra do reinado milenar de Cristo, após a tribulação, ou o reinado eterno de Cristo,
ou pelo menos que agora já ele comece a estender o seu reinado, modificando a sociedade, as nações. Meu irmão, orar para que ele reine na sociedade, ou no milênio, ou na eternidade, é extremamente independente, é extremamente arrogante de minha parte, porque eu não estou incluído nisso. Sabe qual é a parte mais difícil dessa oração, meus irmãos? Venha o teu reino em mim, reina em mim, subjugue a mim, torne submissa à minha vontade. Aí é que a minha natureza é questionada. Jesus começa, meus irmãos, e eu fico pensando se os discípulos estão gostando ou não de ouvir essa oração pela primeira vez falada por Jesus. O que torna essa oração tanto quanto mais amigável à nossa natureza pecaminosa é o que começa o versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Talvez os discípulos respiraram. É que enfim ele falou de alguma coisa daquilo que a gente realmente precisa. Mas meus irmãos, se nós pararmos para pensar, até nesse versículo 3 há um confronto com a minha natureza. Porque meus irmãos, quando eu oro, Pai, do Senhor vai vir o sustento do meu pão diário, eu estou jogando fora a minha independência, a minha capacidade, a minha habilidade, a minha dependência do meu contra-cheque, do cartão de crédito, do crediário, do carnê da Perim. E estou dizendo, do Senhor vai vir o sustento do meu dia a dia. Do Senhor vai vir a decisão de como o sustento é gerido no meu dia a dia. Como nós já falamos uma vez, meus irmãos, o que fazer com 10% do que eu ganho é a coisa mais fácil do mundo. Vamos decidir uma coisa mais difícil? O que fazer com os 90% que ficam na minha mão? Não é verdade, irmãos? 10%, quer você acredite que o dízimo é uma obrigatoriedade ou é uma adesão voluntária por amor, porta a linha de interpretação bíblica, é fácil, é uma conta. Não precisa nem de um professor de matemática, qualquer aluno de quinta série faz para você. Pega o seu salário, divide por 10 e oferte a 10ª parte. Os 9 décimos, 9 sobre 10 que sobra, aí é que eu tenho que perguntar, dá-nos cada dia o nosso pão diário. Como é que é esse pão, Senhor? É francês? É massa fina? Tem cobertura? Tem recheio? É para compartilhá-lo? Quanto dele eu devo ofertar na obra? Quando nós oramos, meus irmãos, esta oração de dependência, a nossa natureza é confrontada, e aí nós temos a oportunidade de perder alguma coisa, porque perdemos por causa da nossa natureza humana. E aí, quando tudo parecia que estava ficando melhor, o versículo 4 entra. Perdoa-nos os nossos pecados. Só se Jesus tivesse parado aí. Pois também perdoamos a todos os que nos devem. Ou como outro evangelista coloca, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Meu irmão, a sua carne agora já começa a gemer. Porque uma das coisas mais primais, uma das coisas mais básicas da natureza, da nossa natureza, é vingança. Não, pastor, vingança não. Tá bom, deixa eu dar uma palavra mais contemporânea, mais leve. É dar o troco. É devolver na mesma moeda. Como diz aquela frase, eu não sei se é de algum grande pensador, se alguém um dia apenas bolou e botou online. Você reter o perdão para outra pessoa, você desejar o mal para outra pessoa, é a mesma coisa que você tomar veneno e esperar que o outro morra. Porque na verdade você está envenenando a si mesmo.
E perceba, meus irmãos, que o texto não fala nada sobre, não, mas a outra pessoa já veio me pedir perdão, por isso eu perdoei. Não. É a despeito de qualquer mecânica que aconteça, de qualquer dinâmica que deixe de acontecer. A minha natureza vai ser confrontada com a obrigatoriedade de perdoar. Nessa altura você já deve estar agradecendo, porque essa é a versão curta do Pai Nosso, não é verdade? Porque finalmente Lucas termina ou para aqui. E não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação de não lhe tratar como Pai, de não lhe santificar, de desejar que o teu reino seja apenas exterior a mim e não interior. A tentação de na minha luta pelo pão diário, na verdade eu estar lutando por um pão que seja um tanto quanto mais dourado, como ouro, incrustado de diamantes, ou que seja um pão melhor do que o do meu vizinho, que seja um pão melhor do que o do meu irmão de sangue, do que do meu cunhado, do que do meu irmão da igreja. Senhor, dá o pão para o meu irmão, dá um francesinho para ele, mas dá o de cobertura para mim. Me livra dessa tentação. Querido, se você não passa por todas essas coisas, essa mensagem não é para você, não se preocupe. Finja que você nem está aqui. Dá uma de João sem braço. Mas eu não acredito, meus irmãos, que Jesus colocou essas palavras aqui porque Ele não conhecesse a nossa natureza. Muito pelo contrário. Em outro texto dos Evangelhos, o evangelista registra: ninguém precisava contar, testemunhar para Jesus o que tem dentro do homem. Ele sabia que havia dentro do homem. Ele sabia o que estava no coração dos fariseus, dos saduceus. Ele sabia o que estava no coração daqueles que chegavam com bajulação, né? Bom mestre. Ele sabia o que estava no coração dos seus discípulos. Meus irmãos, ele sabia quem era Judas no momento em que o chamou. Não o Tadeu, o Iscariote, mas sabia o Tadeu também. O que nos surpreende, meus irmãos, é que, sabendo da nossa natureza, ainda assim Ele nos chama, Ele nos escolhe, graça sobre graça. Ainda assim, apesar de quem nós somos, da nossa preguiçosa independência, da nossa tendência a afastar-nos dEle, Ele nos chama. É interessante, meus irmãos, que existe uma história subsequente aqui, em que nós podemos ser colocados de dois lados dessa história. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. É interessante, meus irmãos, porque quando nós lemos esse texto, provavelmente, uma vez que nós pensamos tão bem de nós mesmos, nós somos um amigo do lado de fora. Nós somos um amigo que está à meia-noite batendo na porta dizendo: me ajude. Nós somos o pobre necessitado que está batendo na porta. Mas será que Jesus não está aqui sutilmente nos dando uma cutucada? Que existe a possibilidade de você também ser o que está dentro? É como a parábola do filho pródigo. Todos nós nos vemos como filho pródigo, aquele que vai embora, que se arrepende e volta humildezinho, né? Olha, não sou digno de ser teu filho, me contrata como um dos teus trabalhadores, Mas na verdade, muitas vezes nós somos o outro irmão, o que ficou em casa, o que olha com desdém, o que diz: olha, eu nunca saí do teu lado, meu pai, o senhor nunca me deu um animal para que pudesse me alegrar com os meus amigos. É interessante, meus irmãos, que nas parábolas, nas histórias de Jesus,
nós podemos muitas vezes nos posicionar em diversos lugares. Nós podemos nos questionar se nós temos agido como A, mas também se nós temos agido como B. O que A faz? Vou começar por ele, que é mais facilzinho. Ele é o que busca, ele é aquele que insiste, aquele que pede, aquele que vai atrás. Esse é aquele que já está com a sua natureza começando a ser tratada e tem dependência, tem perseverança, tem insistência. Porque ele sabe que se lá de dentro não me ouvirem, eu não tenho o que fazer. Não tem cartão de crédito, não tem cheque especial, não tem amigo influente, não tem nome limpo para pegar empréstimo. Senhor, se tu não nos ouvires, não temos a quem recorrer. Tomara que sejamos assim, porque lá dentro tem alguém que não gosta de ser incomodado. Tem alguém que não está nem aí para o problema dos outros. Tem alguém que já está resolvido, que já está satisfeito, que já foi atendido nas suas necessidades. E por isso, a oração que ele faz é: não me importunes, não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos já estão deitados, de barriga cheia, eu adicionaria. Eu não tenho como lhe me levantar e dar o que você pede. E diz que ele vai ser vencido, não porque ele é uma pessoa misericordiosa, não porque ele é uma pessoa graciosa, não porque ele é altruísta, mas porque o outro encheu a sua paciência. Diria a Bíblia na linguagem de hoje, bem de hoje. Porque não está aqui? Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Deixa eu atender logo, senão esse caboclo vai embora. Deixa eu adiantar para ele o que ele precisa, senão ele não vai me deixar em paz. Essa não é uma atitude altruísta. Essa é uma atitude, meus irmãos, que mais uma vez revela a nossa natureza humana. Tudo que perdemos por causa da nossa natureza humana, nossa preguiçosa independência. Pastor, independência não é preguiçosa. Independência de quem, em vez de ficar esperando pelo outro, vai e faz. Meu irmão, isso pode ser verdade quando nós tratamos no nível humano, mas quando nós tratamos no vertical para com o Senhor, qualquer independência dele é preguiçosa. Sabe por quê? Porque eu não tenho paciência de esperar pelo agir dele, aí eu faço no meu próprio agir. A preguiça que eu me refiro nesse título aqui é a preguiça de não poder aguardar no Senhor, esperar pelo agir do Senhor, fazer na força e no poder do Senhor e fazer naquilo que nós podemos nós mesmos fazer. A segunda tese que eu quero propor essa noite, meus irmãos, é a seguinte: tudo que recebemos, por outro lado, recebemos por causa do caráter de Deus, sua graciosa paternidade. Tudo o que recebemos por causa do caráter de Deus, sua graciosa paternidade. Novamente, meus irmãos, lá em cima, Jesus não nos orienta a fazer uma oração: Senhor dos exércitos, grandioso Deus. Ele também não nos orienta a dizer Jeová poderoso. Ele simplesmente, em uma oração didática, nós bem sabemos que essa aqui não é uma reza que você decora e repete, é um modelo de oração, é uma fórmula de oração. Qual é o tratamento que ele escolhe, dentre tantos que ele poderia escolher? Pai. Meus irmãos, de todos os relacionamentos que nós temos com o nosso Deus, ou de todas as facetas do relacionamento que nós temos com o nosso Deus,
me intriga como Jesus escolheria exatamente esse. Eu quero convidar você que é mais velho como eu, a imaginar como que o seu relacionamento com o pai evolui ao longo dos anos, não é verdade? Hoje eu assisti um vídeo, a coisa mais linda, já assisti vários vídeos desses. Uma menina, no seu aniversário, recebeu uma caixa bem grandona, com um laço e papel de presente. Ela tirou o laço, ela rasgou todo o papel de presente, o vídeo leva quase 3 minutos, ela é pequenininha, é um embrulho grande, ela tem que rasgar. Quando ela já abre tudo, ela fica olhando, não sei se ela reconhece, é uma máquina de fazer chili, uma comida mexicana. Eu creio que ela ficou meio coçando a cabecinha, pensando, o que será que é isso? Mas o tamanho do presente impressionou a criança, ela estava muito animada. Quando finalmente a caixa se abre e sai de lá, o pai dela retornando do serviço militar no Afeganistão. Muito lindo o vídeo. A alegria daquela menina. Eu já vi vídeos semelhantes com crianças de 5, 10, 15 anos. O pai que chegou na festa 16, nos Estados Unidos comemora 16 anos, no Sweet 16 da filha, de surpresa, chegando da guerra. De filhos já de 20 e poucos anos. Nosso relacionamento ao longo dos anos evolui, mas pai é pai. E o relacionamento, meus irmãos, com um pai imperfeito já é maravilhoso, ou pelo menos deveria ser. Às vezes eu sei que não é. O que diria de um relacionamento com um pai completamente perfeito, que nos ama perfeitamente, que nos ama, tomando carona na nossa tese, graciosamente. Jesus começa, meus irmãos, com, sem dúvida nenhuma, o melhor título que ele poderia começar esta oração: Pai, santificado seja o teu nome. Agora, meus irmãos, olhando pelo prisma de quem está entendendo quem é, e está entendendo quem Deus é, essa oração muda completamente. A minha natureza já foi colocada em xeque, eu já entendi. Agora eu vou agir pela natureza de Deus em mim. Pai, eu dependo de Ti. Eu preciso da Tua santidade na minha vida. Teu reino é só o que eu quero. Só a Tua vontade se realizando. Só a Tua vontade se cumprindo na minha vida. É o que eu quero. Deus, eu quero acordar amanhã de manhã e saber aquilo que me aguarda nesse dia e dizer: Deus, é o que o Senhor quer. Eu quero receber aquele telefonema me pedindo uma decisão, ou a visita, não importa, e dizer: só um minutinho, eu tenho que perguntar ao meu pai. E às vezes não é nem um minutinho, né? Eu lhe retorno quando eu souber o que eu devo fazer. Eu lhe retorno quando eu souber o que Deus tem preparado para isso. Eu quero o teu reino, eu quero a tua vontade acima de todas as coisas. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos reflexo da glória de Deus. Nós fomos chamados para refletir, para passar adiante a glória, a santidade, a pessoa, a imagem do nosso Deus. Cristo sendo formado em nós a cada dia vai reproduzir um comportamento de filho para com o Pai, um comportamento de santidade, um comportamento de submissão a essa soberania. E sabe o que vai acontecer quando chegar no versículo 3? Pai, me dá o pão de cada dia, porque aquele pão que a minha capacidade própria, independente de Ti, pode suprir, eu não quero. Sabe o que vem à minha mente, meus irmãos? A palavra de Moisés, diante daquele episódio do bezerro de ouro. Moisés desce do monte,
ele quebra as tábuas da lei diante do que ele vê. O povo havia caído em festa, em orgia, e havia caído em idolatria. Aí depois, meus irmãos, alguns capítulos depois, quando ele está novamente no monte com Deus, Deus fala para ele: olha, eu vou mandar o meu anjo à sua frente, mas eu não vou com vocês não, porque vocês são um povo de dura serviço, um povo temoso. Vocês são um povo que não se submete ao meu reino, à minha vontade. Eu não posso no seu meio, senão eu os consumiria. Meus irmãos, mesmo correndo o risco de que tudo isso que Deus acabara de falar pudesse realmente acontecer, qual a resposta de Moisés? Senhor, se tu não vais conosco, não nos tire desse deserto. Sabe o que Moisés estava falando, meus irmãos? A terra prometida sem Deus, eu prefiro ficar no deserto. Terra que mana leite e mel, sem Deus, quero não. Eu prefiro o deserto com Deus. Eu prefiro ficar aqui. A riqueza, o sucesso, a vitória, sem Deus, sem ser Deus que está à frente, usufruindo a base da misericórdia, não quero. Eu quero estar debaixo da graça. Eu quero estar debaixo daquilo que Deus realmente tem planejado para a minha vida. Eu quero aquilo que Deus realmente tem preparado para a minha vida. E agora, meus irmãos, nós chegamos na passagem dos dois amigos. Sabe o que o pai está dizendo para você aqui? Pode me importunar, pode bater na minha porta meia-noite, porque eu sou pai. Você não me incomoda. Deus está fazendo, meus irmãos, um contraste entre qualquer pessoa que você possa ir pedir qualquer favor, que seja do tamanho de um nano, ao que pese 1 tonelada, não importa. A maneira como você vai ser recebido por alguém, um ser humano como eu e você, nunca vai se comparar à maneira como você vai ser recebido na sala do trono. Hebreus fala: aproximemo-nos do trono da graça, para recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno. Através de como? A razão por que nós podemos chamá-lo de Pai, pelo novo e vivo caminho que Ele, Cristo, nos abriu pelo seu sangue. Veja bem, meus irmãos, a gente não vai ali no trono pelos cantos, com crachá de visitante. Você já teve em algum lugar crachá de visitante? Todo mundo te olha, né? Porque você não pertence àquele lugar. Você vai numa repartição pública mais organizada, alguém diz: vai aonde? Vou lá falar com fulano e tal. Nome, CPF, carteira de vacinação, para que time torce? Deixa a ficha doida lá. Te lasca um crachá visitante. Está claro. Você vai, faz o que você tem que fazer, depois, agora daqui. Você não pertence a esse lugar. Você não pode chegar lá, você está na mesa da pessoa, ou à mesa da pessoa. A etiqueta diz que você deve bater na porta, depois não, pode sentar, por favor. Você é visitante. Na sala do trono, não. Lá não. Você é filho. É graça, meus irmãos. Como que eu posso chegar na presença de um Deus como esse? A palavra de Deus diz: o Deus que não toma o culpado por inocente. Culpado, perdoado. Graça sobre graça. Pode importunar, pode chegar perto dele. Por quê? E agora ele vai resumir no versículo 9. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Perceba, meus irmãos, por que esses versículos 9 e 10 podem ser realidade da nossa vida? Pastor, então tudo que eu pedir vai ser dado? Qualquer motivo que eu bater na porta, ela vai se abrir?
Ora, você não estava na última meia hora dessa mensagem? Isso é realidade, meus irmãos, porque a natureza humana já foi colocada em xeque aqui. Quem está pedindo, quem está buscando, quem está batendo, está fazendo agora pela sua nova natureza, dependente de Cristo. Não a sua natureza preguiçosa e independente, mas a natureza que se aproxima de Deus como um Pai gracioso. Como é diferente, meus irmãos, quando nós amadurecemos no nosso relacionamento com o Pai, não é verdade? Quantas vezes você já deve ter visto pessoalmente, ou pelo menos num filme, ou alguma coisa assim, aquele filho mimado, que chega lá no escritório do pai, ou na cadeira que o pai está sentado e diz: pai, me dá a grana aí, como se for algum direito. O pai mete a mão no bolso, dá 20 reais. 20? O que eu vou fazer com 20 reais? Dá 100 que eu vou sair com os amigos. A diferença daquele filho, meus irmãos, que compreende, humanamente falando, as lutas do seu pai, o trabalho do seu pai. Eu me lembro, meus irmãos, que eu precisei sair de casa para essa ficha cair. Estava no seminário, nós tínhamos acho que eles ainda têm uma corrida anual, em que você levantava patrocínio por a quantidade de metros que você iria correr em uma hora. E o patrocínio era revertido para a construção dos prédios da igreja, do seminário. Corrida da multiplicação. E eu me lembro que em 89, acho que eu corri em uma hora, alguma coisa em torno de 12 a 15 mil metros, 12 a 15 quilômetros, não lembro bem. E no final da corrida, meu tênis teve aquela boca de jacaré, sabe como é que é? Quando solta a sola bem aqui. E meus pais tinham ido para visitar o seminário e ver a corrida. E aí quando terminou, eu falei: rapaz, na última curva a gente começou a soltar, eu meio que apertei assim o pé, continuei e cheguei. Terminou a hora, contra o relógio. E meu pai falou assim: então a gente tem que ver para comprar outro. Não, precisa não. Peguei o tênis, passa uma cola aqui, dá uma cola com arame e tal, dá para jogar bola, dá para fazer um monte de coisa. Meu pai me olhou como se dizia assim: quem é você e o que fizeram com meu filho? Não, meus irmãos, graças a Deus eu nunca fui filho de papai ou um menino mimado. Mas a gente cresce, a gente amadurece, a gente começa a perceber que a luz que se apaga realmente não se paga. Nem que seja quando a gente está morando na nossa própria casa. Demorei um pouco mais para aprender essa daí. A gente começa a perceber que papai não chegava em casa suado. Me lembro até o perfume que ele chegava em casa. Ele não chegava assim só porque estava na rua, estava trabalhando. E dinheiro é coisa dura para se ganhar. Quando nós, meus irmãos, nos aproximamos de Deus, Ele não trabalha duro no sentido do nosso Pai terrestre. Ele não tem carência de nada. Mas nós entendemos que eu não tenho direito de coisa alguma. Quando o nosso relacionamento amadurece, meus irmãos, eu começo a perceber: Senhor, o tênis rasgou. Se for da tua vontade, me dá outro tênis, amém. Se não, eu passo uma cola aqui, vamos mais 100 quilômetros com esse daqui mesmo. Tá bom. Lembra, meus irmãos, a letra do antigo hino, lembra? Do cântico? Meu direito é não ter direito algum. Não se faz mais cânticos assim. Meu direito é não ter direito algum. E nós nos aproximamos dele, pedindo, buscando, batendo, como humildes servos, para serem atendidos por um pai. Mesmo assim, meus irmãos, o texto termina com o texto que nós lemos no começo da mensagem. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, opinião de Jesus, dá para engolir melhor a nossa primeira tese agora?
se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meus irmãos, eu sei que nem todo mundo vai casar, a maioria casa, uma minoria não casa. Eu sei também que nem todo mundo vai ser pai. Mas realmente, nós que o somos, sabemos que é algo indescritível. É algo inimaginável. É algo que é impossível você compartilhar com alguém a experiência, sem que ele passe por ela. Não tem como você fazer um poema, não tem como você fazer uma música, não adianta fazer um blog sobre como foi ser pai. O cabra tem que experimentar. O cara tem que passar por aquilo que eu passei em 29 de abril de 1997. E de novo em 2003. E de novo em 2004. Mas sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque quando você começa a dimensionar o tamanho do amor que você tem no coração, e num breve momento você começa, olha a natureza humana de novo aí, a se achar, cara, como eu sou capaz de amar? Que amor é esse que eu sou capaz de ter? Eu morreria por essa criatura que nem sabe que eu existo. Assim que nasce. Eu passaria fome para que ele pudesse comer. Eu deixaria de comprar uma roupa para mim para que ele pudesse se vestir melhor. Eu faria uma hora extra. Eu trabalharia mais. Eu faria o que for necessário. Que cara legal que eu sou. Aí essa leseira passa, essa zoeira passa. Se vocês, apesar de serem maus, quanto mais o Pai que está nos céus. Aí você começa a perceber o quanto você é amado. E que o amor que você tem pelos seus filhos não é nada perto daquilo que Deus tem por você. Por isso que eu digo para você, só sendo pai. Para que você possa entender que o versículo 13 não tem o objetivo de lhe ofender, querido. Nossa, Jesus vem aqui, já vem me chamando de mal. É que você nem teve como Lucas escrever tudo que Jesus pensava sobre eu e você. Porque, meus irmãos, eu sou tão ruim, eu sou tão mal, que Jesus teve que morrer por mim. Não havia nada em mim, não havia nenhum resquício de bondade que pudesse resolver o meu problema. Precisou que o Filho de Deus, santo, puro, intocado pelo pecado, morresse por mim. Porém, eu sou tão amado, que Jesus estava feliz por morrer por mim. Não foi obrigado. Ele não foi surpreendido. A ele satisfazia morrer por mim e por você. Ao Pai agradava moê-lo, como diz Isaías, por nossa causa. Porque, meus irmãos, Cristo, Ele não morreu por nós, principalmente. Ele morreu para Deus. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. E nós pudéssemos hoje estar falando do Pai aqui com tamanha naturalidade. Tudo que perdemos, perdemos por causa de nossa natureza humana, nossa preguiçosa independência. Tudo que recebemos, recebemos por causa do caráter de Deus, sua graciosa paternidade. Oremos. Uma oração só, Deus, nossas palavras não são suficientes para expressarmos o amor que temos dentro do nosso coração.
Ó Deus, só queremos dizer essa noite ao Pai, na limitação das nossas pessoas, que nós te amamos. Nosso coração, ó Deus, arde diante da Tua palavra. Que nossa vida se humilha diante da Tua graça. Oh Deus, como eu queria ter palavras que pudessem expressar. Oh Deus, como é ruim ser tão limitado. Como é ruim, ó Deus, ainda não te compreender como deveríamos. Que nós poderíamos dizer coisas tão maiores, tão mais profundas. Ó Deus, eu me sinto hoje como alguém que está diante de uma vitrine tentando comprar um presente para alguém que tem tudo. O que eu poderia dar ao Senhor? O que eu poderia falar ao Senhor? Ó Deus, veio à minha mente compreensão por que Davi escrevia tantos salmos. Porque eu creio, ó Deus, que o teu servo estava perseguindo um sentimento de poder expressar quem tu és, de poder colocar em música o que tu significavas para ele. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do poder de Deus. Muito obrigado, Deus, apenas por podermos essa noite nos aproximar de Ti, completamente aceitos, totalmente amados, filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por tanta graça. Através do nome daquele que satisfatoriamente se deu em nosso lugar, nós nos chegamos ao teu trono, nos rendemos e dizemos amém e amém. Glória a Deus.